por que você veio hoje até o encontro de pais? Eu posso talvez até adivinhar. Você deseja receber bênçãos para a sua família? Eu quero que a minha família seja abençoada, quero que meus filhos sejam abençoados. E o tema de hoje é bênção na família. Como a gente faz para a família ser abençoada? Para falar sobre esse assunto está aqui com a gente hoje o pastor Jorge Mário de Oliveira. Ele possui mestrado em Teologia Pastoral, foi professor da Faculdade de Teologia do NASP durante vários anos e hoje dirige o Departamento de Ministério da Família da Associação Paulistana da Igreja Adventista. Além disso, é avô, é pai de 2 filhos, fiéis, tementes a Deus, bons pais de família. Eu os conheço pessoalmente, tenho esse privilégio. E muito obrigado por estar aqui com a gente, pastor. Privilégio ter você. Antes da gente entrar no assunto da bênção, eu quero mostrar outra bênção. Sim. Eu quero apresentar para você que está com a gente o livro Conduta Sexual. Esse livro pode ser uma bênção para o futuro dos seus filhos. É muito importante que você como pai, você como mãe, tenha em mente critérios espirituais, bíblicos a respeito de sexualidade. Sexualidade é uma parte fundamental da nossa vida, tanto para o nosso casamento quanto para os filhos. Ao você estudar esse livro, você vai compreender a vontade de Deus, o plano de Deus e os limites de Deus para a sua sexualidade e para a sexualidade dos seus filhos. Isso vai ser uma bênção. Por falar em bênção, pastor, o que é bênção? Pastor, abençoar alguém é desejar alguma coisa boa, agradável para a pessoa que desejamos abençoar. A gente consegue entender bem esse conceito de bênção quando falamos em maldição, né? Maldição é uma dicção, uma palavra mal falada, uma coisa maldita, né? Mal proferida. A bênção é justamente o oposto disso, né? É quando eu profiro, eu falo, eu desejo, eu expresso alguma coisa bem dita, bem proferida, bem falada, que vai promover a bênção para a pessoa que recebe aquilo que expressamos e que desejamos a ela. Como que eu posso abençoar minha família? A bênção não vem de Deus? Eu posso abençoar uma família? Podemos abençoar. De fato, Deus é o promotor da bênção e na sua palavra nós encontramos Deus fazendo isso. Eu fiz essa pergunta de brincadeira porque eu conheço a resposta, né? Sim. A gente vê os patriarcas abençoando os descendentes, né? O próprio, ali o pai de José, o Jacó, foi lá abençoar o faraó. Sim. Né? Não, era muito comum nos tempos do Antigo Testamento os pais abençoar os filhos. Algumas gerações atrás, né? Aqui no Brasil, bênção para bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. E esse costume, eu acho que é um costume que nós não deveríamos abandonar, entendeu? Deveríamos cultivar e voltar a praticar. Mas, pastor, olha aqui, ó. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27 e 28, a Bíblia descreve Deus terminando de criar o ser humano. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus abençoou o ser humano recém-criado, proferindo, falando sobre eles uma bênção. No capítulo 3 de Gênesis, depois da queda, por exemplo, capítulo 3, verso 14, Deus amaldiçoa a serpente. E Deus diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então Deus abençoou falando e amaldiçoou falando. No capítulo 4 nós vamos encontrar Deus, por exemplo, amaldiçoando Caim depois de ele ter matado Abel.
capítulo 4 de Gênesis, verso 10 e 11. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Interessante, pastor, porque me parece, pelo que você está lendo aí, que pelo conceito bíblico, a palavra tem um poder extraordinário, porque pelo que Deus falou, as coisas vieram a existir. Deus falou e as coisas apareceram. E me parece que, de uma certa forma, dentro de uma limitação, evidentemente, Deus nos transmitiu esse poder de criar coisas através da fala. Sim. Será que a gente pode pensar isso em família? Eu creio que sim. É que quando nós expressamos alguma coisa para nossos filhos, por exemplo... ou para o cônjuge. Nos nossos relacionamentos, isso poderá abençoar ou entristecer e amaldiçoar a vida da pessoa. Aqui, sério? por exemplo, aparece Noé no capítulo 9, quando ele planta uma vinha, se embriaga, fica bêbado, um dos seus filhos, o chamado Cão, ridiculariza da nudez do pai, e quando Noé sai desse estado de embriaguez, no capítulo 9 de Gênesis, a Bíblia diz que ele amaldiçoou o filho. Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E no verso 26 ele diz, disse ainda, bendito seja o Deus de Sem e seja Canaã seu servo. E no 27, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu servo. Aqui nós vamos encontrar Noé amaldiçoando um filho pela postura dele e abençoando os outros dois. Então, como ele fez isso? Tanto ele abençoou como amaldiçoou, falando. Pastor, aqui tem duas coisas que eu estou pensando enquanto você está falando. Primeira delas, pode estar nos ouvindo, nós assistindo aqui, um pai, uma mãe, que foi amaldiçoado por um pai que não tinha muito esclarecimento, muita educação formal, muita estrutura, e amaldiçoou esse filho, essa filha durante a vida, dizendo, você não presta, você não vai dar nada na vida, você não vai funcionar. Esse é um lado da questão. E esse pai, essa mãe hoje está sofrendo e talvez agindo da mesma maneira com o filho. E nós temos aqui também pais que podem estar investindo nos filhos, né? Através das coisas que falam, através das suas palavras. Eu estou me lembrando de um outro texto, lá em Efésios, que Paulo diz assim, não saia da vossa boca, não sei até se você não ia citar esse texto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, da minha palavra como pai, como mãe, podem sair coisas que edifiquem meus filhos, que transmitam a graça de Deus para os meus filhos. Então, é muito sério isso, eu tenho que estar vigiando constantemente a fonte do meu coração, porque dali vai brotar uma água ou doce ou amarga, ou vai adoçar a vida do meu filho, ou vai amargurar a vida desse filho, às vezes pelo resto da sua existência. Pastor, normalmente os pais em sã consciência não amaldiçoam seus filhos. Eu conheci uma história de uma senhora que amaldiçoou um filho porque casou com uma mulher que a mãe não queria que ele se casasse. E ela proferiu uma maldição sobre o filho, dizendo, você nunca vai ter nada na vida, você vai ser um miserável. E de fato o filho e sua família foram assim mesmo como a mãe desejou e como a mãe amaldiçoou. Mas normalmente os pais não amaldiçoam seus filhos. Eles fazem isso na ira, na raiva. E aí eles proferem expressões malditas, como, por exemplo, você é um tormento na minha vida, você não presta pra nada, você só faz coisa errada. Não sei nem por que você nasceu. Eu não aguento você, porque você e aquilo... incômodo na minha vida. Vai assim... a criança destrói a estrutura emocional tudo, dessa criança, desse adulto, pois vai para a vida um adulto destroçado, né? Sabe, pastor, estou lembrando agora que a psicologia tem um conceito das profecias autógenas, outros dizem profecias autorrealizadoras. Ou seja, aquilo que você afirma, você que está numa posição de autoridade como um pai, diante de uma criança em formação, aquilo que você afirma
na verdade é uma profecia que se realiza, porque você está sugestionando e a criança normalmente, geralmente aceita essa sugestão. Por exemplo, quando você diz, você é um burro, você não presta, você não... Alguns pais dizem, fulaninho não gosta de alface, não gosta de salada. Essa criança nunca vai comer salada. Porque os pais já estão, de alguma maneira, determinando isso através dessas etiquetas que vão colando na criança, né? Que são rótulos malditos, pastor. Mas esses dias uma senhora disse uma coisa muito linda para mim. Ela disse, pastor, eu sou filha de uma senhora que teve 7 filhas mulheres, nenhum homem. Minha mãe, uma mulher simples, ela nos inspirou valores e autoestima correta. A mãe... Disse-me essa senhora, dizia para as filhas, você é tão linda, minha filha, você é tão inteligente, você vai ser uma pessoa vencedora na vida, você sabe o que você quer, você é estudiosa, você é uma pessoa de coragem. Ela disse, pastor, todas nós, as 7 irmãs, somos pessoas abençoadas porque minha mãe fez isso conosco. Que coisa maravilhosa, que visão. Isso só pode vir de Deus. Sim. É uma mãe dirigida pelo Espírito Santo. Pastor, isso é bênção. Então eu queria desafiar certamente, você... Só um segundinho antes do seu desafio. Certamente essa mãe enxergava motivos para não falar essas coisas. Mas ela, pela fé... desafiava as filhas a se tornarem naquilo que ela já imaginava. Eu me lembro de uma história que eu vi, desculpa lhe interromper, de um escultor famoso da antiguidade que estava diante de um bloco de granito, dizendo, eu vou fazer disso aqui um cavalo. E alguém que estava olhando disse, como que você pode fazer de um bloco de granito um cavalo? Como é possível? Eles... o cavalo já está ali, eu simplesmente vou tirando tudo aquilo que não é cavalo, só sobra o cavalo. E eu tenho pensado, pastor, que para os filhos a gente precisa ter uma visão, não da realidade, do atual, mas de onde a gente quer que os filhos cheguem em caráter, em crescimento, em mente, e falar disso para os filhos. Dizer, meu filho, você é assim. Isso eu creio que é bênção, né? Que bênção ter pais assim, não é verdade? E agora, eu acho que esse é o chamado que Deus nos faz, né? Sim, é por isso que eu queria desafiar você, que está assistindo este encontro de pais, a abençoar seus filhos. Amém. Com aquilo que você falará a eles, Amém. Inspirando, motivando, fazendo-os com que cresçam, com que tenham uma autoestima correta e saudável acerca de si mesmo. Visualize para seu filho um futuro promissor. E quando você for tentado a rotulá-los, amaldiçoando-os com palavras mal proferidas, pare um pouquinho, pense no poder dessas palavras, se arrependa daquelas que você já falou, que não deveria ter dito, e mude essa história. E abençoe seus filhos em nome do Senhor dos Exércitos para que eles sejam pessoas promissoras, felizes, bem-aventuradas nessa terra até Jesus voltar. Amém, amém. Deus seja louvado por isso, pastor. E se a gente erra, pode confessar pecados. É verdade. Se confessarmos nossos pecados, podemos confessar para os filhos também. Sim. E para Deus. Depois do arrependimento. Depois do arrependimento. Olha, foi um prazer muito grande ter você com a gente aqui no Encontro de Pais de hoje. Você foi convidado por Deus para estar aqui, para ser abençoado. Seus filhos também serão abençoados por sua presença aqui. Logo após esse momento, nós vamos ter uma discussão em grupo e logo depois da discussão em grupo, a parte mais importante do Encontro de Pais, que é a oração intercessora pelos seus filhos. Que Deus o abençoe. Esperamos você no próximo Encontro de Pais. Até lá.